Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa meditação de hoje. Começo a oração silenciando a mente e invocando o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, abra minha vida para saber ouvir a palavra de Jesus. Fortalece-me para ser amigo de Jesus e dos pobres. Coloca na minha vida a alegria de Deus. Surpreende a experiência que Jesus tem do Pai. Tudo o que Ele diz, tudo o que Ele ouviu e aprendeu do Pai, tudo Ele nos comunicou. Ele não tem mais nada a dizer. Ele nos colocou em sua própria vida de união com o Pai. Peça ao Espírito Santo que ilumine o seu entendimento para se deixar tocar pelas palavras de vida do Evangelho e te dê força para que possa transformá-las em um projeto de vida. Depois de tentar iluminar os judeus para conduzi-los à fé, Jesus se vê obrigado a dizer: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E eles, em contraposição, lhe perguntam: quem és tu? A essa pergunta, Jesus não responde diretamente, mas logo depois diz: quando levantardes o Filho do Homem, sabereis que eu sou. Se suas palavras e milagres não bastam para convencer esses homens obstinados, sua paixão, a cruz, sobre a qual ele será levantado, sua paixão seguida da sua ressurreição, será o supremo chamado para a conversão deles e a resposta conclusiva à sua pergunta. Em outra ocasião, Jesus diz: quando eu for elevado na terra, atrairei todos para mim. Jesus conquista os homens pela cruz, que se torna o centro de atração, de salvação para toda a humanidade. Quem não se rende a Cristo crucificado e não crê nele, não pode obter a salvação. No sinal bendito da cruz de Cristo, o homem foi redimido. É nesse sinal que é batizado, confirmado, absolvido. O primeiro sinal que a Igreja traça sobre o recém-nascido e o último com o qual conforta e abençoa o moribundo é sempre o sinal santo da cruz. Não se trata de um sinal simbólico, mas de uma grande realidade. A vida cristã nasce da cruz. O cristão é gerado pelo crucificado. E só se unido à cruz de seu Senhor, confiando nos méritos de sua paixão, pode se salvar. Mas a fé em Cristo crucificado precisa avançar. Redimido pela cruz, o cristão deve se convencer de que a sua vida mesma deve ser marcada, não só simbolicamente, marcada pela cruz do Senhor, ou seja, que deve levar em si sua impressão viva. Quem quiser me servir, que me siga. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo, disse Jesus. E ele está na cruz. A mesma advertência se encontra expressa de forma ainda mais explícita nos evangelhos sinóticos. Quem não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Se Jesus carregou a cruz e na cruz se imolou, quem quiser ser discípulo dele não pode escolher outro caminho. É o único que leva à salvação, porque é o único que nos configura com Cristo morto e ressuscitado. A contemplação da cruz nunca pode ser separada da contemplação da ressurreição, que é a sua consequência e epílogo supremo. O cristão
não foi redimido por um morto, mas por um ressuscitado da morte de cruz. Portanto, carregar sua cruz deve ser sempre corroborado tanto pelo pensamento de Cristo crucificado quanto pelo de Cristo ressuscitado. Urgem ao cristão, afirma o Concílio Vaticano II, a necessidade e o dever de lutar, com muitas tribulações, contra o demônio e até de sofrer a morte, mas associado ao mistério pascal, configurado com a morte de Cristo, chegará, corroborado pela esperança, à ressurreição. Visto sobre essa perspectiva, a cruz diária torna-se cada vez mais sinal e quase sacramento de salvação, de redenção. O evangelista Lucas, referindo as palavras de Jesus sobre a necessidade de carregar a cruz, precisa que isso deva ser feito todos os dias. Quem quiser me seguir, que carregue a sua cruz todo dia. Está claro que Jesus falava não apenas dos grandes sofrimentos, mas também dos pequenos sofrimentos diários. Talvez seja mais fácil aceitar, no impulso de generosidade, as grandes dores que surgem de vez em quando, do que certos sofrimentos pequenos, cotidianos, que o próprio estado de vida ou o cumprimento dos próprios deveres envolvem. Sofrimentos que se apresentam todos os dias, sempre do mesmo modo e com o mesmo aspecto, com a mesma intensidade e insistência, através de situações inevitáveis, que duram imutáveis por muito tempo. Tudo isso constitui essa cruz concreta que o Cristo apresenta todos os dias ao cristão, convidando-o a carregá-la e ir com ele. Humilde cruz diária, que não exige grandes atos de heroísmo, mas diante da qual é necessário repetir dia após dia o próprio sim, dobrando docilmente os ombros para carregá-la com amor. O Evangelho dá às tribulações do cristão o nome simbólico de cruz, como para significar que ele se associa à cruz, não simbólica, mas real, de Jesus, à cruz de Jesus, e que, unidas aos sofrimentos dele, se tornam um meio de redenção, como é a própria cruz do Senhor. Todo sofrimento traz consigo uma graça redentora, na qual o cristão entra quando abraça o sofrimento em união com Cristo crucificado. Assim escreve São Leão Magno em um de seus sermões: ó admirável poder da cruz, ó glória inefável da paixão, tu atraístes para ti, ó Senhor. Enquanto estendias durante todo o dia as tuas mãos a um povo rebelde e obstinado, o mundo inteiro percebeu que deveria confessar sua majestade. Tudo atraístes para ti, ó Senhor. Todas as bênçãos fluem da tua cruz. Ela é a causa de todas as graças. Por ela, os crentes tiram força da fraqueza, glória da vergonha, vida da morte. A única oblação de teu corpo e sangue substitui com muito mais perfeição todas as vítimas, porque tu és o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, contens em ti e aperfeiçoa todos os mistérios, para que haja um único reino, constituído por todos os povos e nações, como único sacrifício que substitui todas as vítimas. São Leão Magno.
Senhor, dá-me tua cruz. Peço-te pela multidão das minhas misérias, pela abundância de tuas misericórdias, por teu Calvário, por tua caridade crucificada, por tua paixão, que dura e durará enquanto durar o tempo. Dá-me, ó Senhor Jesus, tua cruz, essa cruz invisível que abrange o tempo e a eternidade. Essa cruz que é feita de caridade crucificada. Essa cruz que se imprime na alma e constitui sua vida. Ah, Senhor, sinto-me esmagado e destruído pelo peso da minha miséria. Sinto-me nada, apenas miséria. E tu imprimes nessa miséria teu sinal adorável. Senhor, só tua cruz, vivê-la a cada momento, senti-la em todas as coisas, encontrá-la em todos os pensamentos. Jesus, faz com que eu não possa mais viver sem pensar em ti crucificado. Que tua cruz seja para mim o lugar habitual da minha alma, o lugar do meu descanso. Amém. Caminhemos, meus irmãos e irmãs, olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.